A refutação, vamos falar da tal besta que se levanta do mar, no qual esse pastor deduziu que seria o papado medieval. Realmente de onde ele tirou isso eu não sei. Não tenho nem como explicar para vocês. Mas eu vou explicar o que está no livro do Apocalipse. Se eu não me engano, o texto que ele deva ter usado seja Apocalipse 13, no versículo 1, onde diz: Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças, sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. Então, essa besta ou essa fera depende da tradução bíblica. Vou citar aqui a fera, que é a tradução no qual eu uso. A primeira característica é que ela tem 10 chifres. Todo mundo sabe que chifre nas escrituras significa poder. O que isso significa? São João estava se referindo ao Império Romano, desde que ele entrou na Palestina, com Otávio Augusto, até o seu fim, depois da destruição do Templo de Jerusalém, com o Imperador Tito. Para quem não sabe, de Otávio Augusto até o Imperador Tito foram exatamente 10 imperadores. Existe outra característica de que essa besta possuía 7 cabeças. Bem, cabeça significa autoridade. Dentro desses 10 poderes, o Império Romano teve apenas 7 autoridades. Por que isso ocorreu? Entre o reinado de Nero e Vespasiano, se levantou 3 imperadores. Um chamado Galba, existiu um chamado Otto e um terceiro chamado Vitélio. Porém, esses 3 imperadores foram derrubados nessa guerra civil. Ou seja, eles não chegaram a ser uma autoridade, nenhum deles foram autoridade dentro de Roma. Por isso, São João diz que a besta possuía 10 chifres, que seriam 10 poderes, mas desses 10 poderes, 7 foram cabeças. Apenas 7 imperadores tiveram autoridade dentro de Roma. Esses 3 citados por mim foram derrubados em meses. Não chegaram a colocar uma autoridade, a ter um verdadeiro reinado dentro de Roma. Essa é a tal besta de 10 chifres e 7 cabeças, que infelizmente esses pastores, como esse adventista do Novo Tempo, por falta de estudo, por ignorância, não sabem deduzir, não sabem interpretar, não sabem ligar os fatos históricos ao que São João está relatando e revelando no livro do Apocalipse. Bem, vamos falar agora sobre a besta que se levanta do mar. Essa é a característica que esse pastor usa para atingir a Igreja Católica e o papado medieval. Infelizmente, sem ter um conhecimento histórico, fica impossível entender esse texto. Por quê? O mar citado por São João não era outro a não ser o mar Mediterrâneo, que banhava a costa marítima de Israel. Também o mar Mediterrâneo era a rota comercial daquela região e a porta de entrada para todos os lugares da Ásia. Também temos que entender que dominar o mar Mediterrâneo era dominar as rotas comerciais, era ter o quê? O poder sobre toda aquela região. E quem tinha esse poder na época era o Império Romano. Quando São João cita a besta que se levanta do mar, estava citando exatamente o Império Romano, que entrava em Israel através do mar Mediterrâneo. Existe uma importância histórica
que aconteceu mais ou menos 250 anos antes de Cristo. É chamado as Guerras Púnicas, no qual o Império Romano, que não tinha até então o poder sobre o mar Mediterrâneo, obteve através dessa guerra. Não vou aqui entrar exatamente no que aconteceu nessa guerra, é muito longo para explicar. Sendo assim, eu farei um breve resumo do que foi essa guerra. Na verdade, foram 3 grandes guerras e as 3 vencidas por Roma. Antes da guerra, a cidade de Cartago, muito conhecida, dominava as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. E Roma necessitava expandir o império. E para a expansão desse império, obrigatoriamente, ela teria que dominar as rotas comerciais do mar Mediterrâneo. Como já vimos, o mar Mediterrâneo era a porta de entrada para todas aquelas regiões da Ásia. Sendo assim, Roma entra em guerra contra Cartago. E, como já vimos, Roma venceu essa guerra. Ou as 3 guerras, foram 3 guerras púnicas. Roma, vencendo essa guerra e obtendo a rota comercial do mar Mediterrâneo, se torna a besta que se levanta do mar. Através do mar Mediterrâneo, ela pôde invadir a Palestina por volta de 63 a.C., iniciando o que nós chamamos de besta do Apocalipse, quando Otávio Augusto invade a Palestina. Observem como não é difícil entender o texto. Primeiro São João diz que a besta se levanta do mar, o Império Romano, que vinha e entrava na Palestina através do mar Mediterrâneo. Também ele diz que a besta tinha 10 chifres, ou seja, são os 10 imperadores romanos de Otávio Augusto ao imperador Tito, desde que o Império Romano entrou na Palestina até a destruição do Templo de Jerusalém. Também diz que, além dos 10 chifres, essa besta tinha 7 cabeças. 7 cabeças foram 7 imperadores romanos que tiveram autoridade dentro de Roma, porque 3 imperadores foram derrubados em uma guerra civil, não tiveram autoridade nenhuma dentro de Roma. Então, dos 10 poderes, dos 10 chifres, só 7 foram cabeças. Observem que o entendimento do Apocalipse é simples. Não tem muito o que inventar. É uma interpretação única. Tendo entendimento bíblico e entendimento histórico, fica fácil interpretar o que São João escreveu. Infelizmente, esses pastores, não sei se por ignorância ou por falta de estudo, preferem inventar algumas aberrações em cima do livro do Apocalipse do que se render à verdade. E assim fazem alguns discípulos. E esses discípulos saem pelas ruas falando todas as besteiras que esses pastores fazem eles engolirem. Isso é lamentável. Bem, vamos falar agora sobre a tal besta que sobe da terra, no qual esse pastor julga ser os Estados Unidos. Voltando para a realidade, também teremos que entender um pouco de história. O texto que ele usou, se eu não me engano, foi Apocalipse 13, no versículo 11. O texto diz assim:
Vi então outra fera subir da terra. Tinha 2 chifres, como de um cordeiro, mas falava como um dragão. Observe uma particularidade. A primeira fera subia do mar, era o Império Romano. A segunda fera subia da terra, então essa fera não fazia parte do Império Romano. Porém, tinha o poder e a autoridade vinda do Império Romano.